A segunda consideração foi na passagem que diz: Mas nós temos tido dentro de nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, porém em Deus que ressuscita os mortos. Cheguei a ver por essa escritura que, se eu chegasse ao ponto de sofrer como devia, primeiramente tinha de sentenciar à morte todas as coisas que pertencem à nossa vida, considerando-me a mim mesmo, minha esposa, meus filhos, a saúde, os prazeres, tudo, enfim, como mortos para comigo e eu morto para com eles. Resolvi, como Paulo disse, não olhar para as coisas que se veem, mas sim para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. E compreendi que se eu fosse prevenido apenas de ser preso, poderia, de improviso, ser chamado também para ser açoitado ou amarrado ao pelourinho. Ainda que esperasse apenas esses castigos, não suportaria o castigo de desterro. Mas a melhor maneira para passar os sofrimentos seria confiar em Deus, quanto ao mundo vindouro. Quanto a este mundo, devia considerar o sepulcro como minha morada, estender o meu leito nas trevas e dizer à corrupção: Tu és meu pai, e aos vermes: Vós sois minha mãe e minha irmã. Jó, capítulo 17, versículos 13 e 14. Contudo, apesar desse auxílio, senti-me um homem cercado de fraquezas. A separação da minha esposa e de nossos filhos aqui na prisão torna-se, às vezes, como se fosse a separação da carne dos ossos. E isto não somente porque me lembro das tribulações e misérias que meus queridos têm de sofrer, especialmente a filhinha cega. Minha pobre filha, quão triste é a tua porção neste mundo. Serás maltratada, pedirás esmolas, passarás fome, frio, nudez e outras calamidades. Oh, os sofrimentos da minha ceguinha quebrar-me-iam o coração aos pedaços. Eu meditava muito também sobre o horror ao inferno dos que temiam a cruz, a ponto de se recusarem a glorificar a Cristo, suas palavras e leis perante os filhos dos homens. Além do mais, pensava sobre a glória que ele preparara para os que, em amor, fé e paciência, testificavam dele. A lembrança destas coisas servia para diminuir a mágoa que sentia ao lembrar-me de que eu e meus queridos sofríamos pelo testemunho de Cristo. Nem todos os horrores da prisão abalaram o espírito de João Bunyan. Quando lhes ofereciam a sua liberdade sob a condição de ele não pregar mais, respondia: Se eu sair hoje da prisão, pregarei amanhã, com o auxílio de Deus. Mas se alguém pensar que, afinal de contas, João Bunyan era apenas um fanático, deve ler e meditar sobre as obras que nos deixou. Graça abundante ao principal dos pecadores, chamado ao ministério, o peregrino, a peregrina, a conduta do crente, a glória do templo, o pecador de Jerusalém é salvo, as guerras da famosa cidade de alma humana, a vida e a morte de homem mau, o sermão do monte, a figueira infrutífera, discursos sobre oração, o viajante celestial, gemidos de uma alma no inferno, a justificação é imputada, entre outros. Passou mais de 12 anos encarcerado. É fácil dizer que foram 12 longos anos, mas é difícil conceber o que isso significa. Passou mais da quinta parte da sua vida na prisão, na idade de maior energia. Foi um quacre, chamado Whitehead, que conseguiu a sua libertação. Depois de liberto, pregou em Bedford, Londres, e muitas outras cidades. Era tão popular que foi alcunhado de Bispo Bunyan. Continuou seu ministério fielmente até a idade de 60 anos, quando foi atacado de febre e faleceu. O seu túmulo é visitado por dezenas de milhares de pessoas. O orador, o escritor, o pregador, o professor da escola dominical e o pai de família, cada um conforme o seu ofício, podem lucrar grandemente com o estudo do estilo e méritos de seus escritos, apesar de ele ter sido apenas um humilde funileiro sem instrução. Mas como se pode explicar o maravilhoso sucesso de Bunyan? Como pode um iletrado pregar como ele pregava e escrever num estilo capaz de interessar à criança e ao adulto, ao pobre e ao rico, ao douto e ao indouto?
A única explicação do seu êxito é que ele era um homem em constante comunhão com Deus. Apesar de seu corpo estar preso no cárcere, a sua alma estava liberta, porque foi ali, numa cela, que John Bunyan teve as visões descritas nos seus livros. Visões muito mais reais do que os seus perseguidores e as paredes que o cercavam. Depois de desaparecerem os perseguidores da terra e as paredes virarem pó, o que Bunyan escreveu continua a iluminar e alegrar todas as terras e gerações. O que vamos citar mostra como Bunyan lutava com Deus em oração. Há na oração o ato de desvelar a própria pessoa, de abrir o coração perante Deus, de derramar afetuosamente a alma em pedidos, suspiros e gemidos. Senhor, disse Davi, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Salmo capítulo 38, versículo 9. E outra vez, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma. Salmos capítulo 42, versículos 2 ao 4. Note, derramo a minha alma. É um termo demonstrativo de que, em oração, sai a própria vida e toda a força para Deus. Em outra ocasião, escreveu: as melhores orações consistem, às vezes, mais em gemidos do que em palavras, e estas palavras não são mais que a mera representação do coração, vida e espírito de tais orações. Como ele insistia e importunava em oração a Deus, fica claro no trecho seguinte: eu te digo, continua a bater, chorar, gemer e prantear. Se ele se não levantar para te dar porque és teu amigo, ao menos por causa da tua importunação, levantar-se-á para dar-te tudo o que precisares. Sem contestação, o grande fenômeno da vida de John Bunyan consistia no seu conhecimento íntimo das Escrituras, as quais amava, e na perseverança em oração ao Deus que adorava. Se alguém duvidar de que Bunyan seguia a vontade de Deus nos 12 longos anos que passou na prisão de Bedford, deve lembrar-se de que esse servo de Cristo, ao escrever O Peregrino, atrás das grades, pregou um sermão que já dura quase 3 séculos e que hoje é lido em 140 línguas. É o livro de maior circulação depois da Bíblia. Sem tal dedicação, não seria possível conseguir o incalculável fruto eterno desse sermão pregado por um funileiro cheio da graça de Deus. Nota: Quakre, forma aportuguesada de Quakers, como eram mais conhecidos os membros da Sociedade dos Amigos, nome de uma comunidade de cristãos protestantes surgida no século XVII. No início, eram seguidores de um pregador leigo, o inglês George Fox, que, em 1647, começou a pregar a doutrina de Cristo dentro. Todas as pessoas podem sentir a palavra de Deus em suas almas, caso se esforcem para ouvi-la. Interpretavam literalmente as palavras de Jesus Cristo nas Escrituras. Eram contra prestar juramentos e contra a guerra. Destacavam-se sempre pela solidariedade. Em 1947, os comitês britânico e americano de socorro Quaker Internacional receberam o Prêmio Nobel da Paz. Enciclopédia em Carta.